mercado está com o período, está rabugento e não para de sangrar. Vamos então ver quando é que isto vai acabar e o que é que se passa com os mercados e quando é que finalmente vamos poder ver as ações a subirem de forma sustentável. Desde que a pandemia e a guerra da Ucrânia aconteceram, tem havido um monte de mudanças na economia global. E o problema é que isso está a levar as pessoas a acreditarem que vai acontecer uma recessão ou que já estamos numa recessão enorme. Principalmente no que diz respeito aos Estados Unidos, que é onde a maioria do nosso dinheiro está investido. Então, uma das primeiras coisas que aconteceu foi que dia 1 de Abril, no dia das mentiras, a yield curve inverteu. A yield curve é isto que aqui está. É só a distribuição dos retornos pela dívida americana. Ou seja, quanto mais para a esquerda deste gráfico tu estás, menos tempo estás a emprestar dinheiro aos Estados Unidos. Quanto mais para a direita deste gráfico, mais tempo estás a emprestar dinheiro aos Estados Unidos. E, como tal, normalmente tu queres que quanto mais tempo a pessoa tem para pagar, mais risco está envolvido, né? mais provável é que a pessoa não te consiga pagar de volta, mais coisas tu podias estar a fazer com esse dinheiro e podias estar a ter mais retorno. Ou seja, tu queres sempre receber mais dinheiro quando emprestas mais tempo do que menos tempo. Tal como podes ver, no dia 1 a yield curve inverteu e o que isso significa é que a diferença entre a dívida há 10 anos e 2 anos é negativa. Ou seja, durante este período de tempo foi mais rentável emprestar dinheiro pouco tempo aos Estados Unidos do que emprestar muito tempo. O que mostra que os investidores estão preocupados mais com o curto prazo da economia do que com o longo prazo. Ou seja, que existe mais risco na economia a 2 anos do que a 10 anos. E as pessoas já estão preocupadas com este indicador, porque se nós alargarmos este gráfico aqui para o resto do tempo todo, podemos ver estas barras cinzentas, que são basicamente recessões, e antes dessas recessões, normalmente a yield curve inverte. Ou seja, apesar de não ser 100% garantido, isto costuma ser um bom indicador de que alguma coisa está mal na economia. Para piorar um bocadinho as coisas, saiu, entretanto, também o relatório da inflação do mês de março, ou seja, isto foi no dia 12 de abril que saiu este relatório, e foi horrível. A inflação anual foi de 8,5%, como podemos ver aqui, e podemos ver também que a diferença de mês para mês foi de 1,2%. O que é imenso. Significa que no ano passado tu compravas 100 cafés com 100 euros, neste momento os mesmos 100 euros já só te compram 92 cafés e meio, 91 cafés e meio. E se a inflação for muito alta, isso cria expectativas de que o Banco Central americano vai continuar a retirar liquidez do sistema, que é aquilo que tem andado a fazer até agora. Porque se há menos liquidez no sistema, significa que há menos dólares a competir para os mesmos investimentos, o que faz com que os preços tenham que baixar. A questão é que, para piorar isto tudo, o PIB dos Estados Unidos também saiu entretanto e foi horrível. O PIB dos Estados Unidos decresceu 1,4%. E nós só sabemos que estamos numa recessão quando o PIB decresce 2 trimestres seguidos. E como o PIB decresceu no primeiro trimestre 1,4%, se o segundo relatório, agora, se o próximo trimestre sair um relatório em que mostra que o PIB também decresceu, isso vai nos dizer que neste momento nós estamos a meio de uma recessão. E entretanto foi também a reunião do Banco Central americano, no dia 3 e no dia 4, e no dia 4 ficamos a saber, saiu o relatório em que o Banco Central americano subiu as taxas de juros 50 pontos base, o que significa 0,50%, e pôs as taxas de juros a 1%. Também ficamos a saber neste relatório que nas próximas 2 reuniões o Banco Central americano também vai subir as taxas de juros 50 pontos base, ou seja, 0,50%. E também ficamos a saber que eles pretendem começar a vender assets da balance sheet no dia 1 de junho. E vão fazê-lo a um ritmo de 47,5 bilhões por mês durante 3 meses e depois vão subir este ritmo para 95 bilhões por mês. Os mercados reagiram mais ou menos bem a isto, porque também já estavam à espera que isto acontecesse. Já havia vários rumores que isto pudesse acontecer. Como a notícia não foi pior do que o esperado, os mercados também não reagiram muito mal. A questão é que, depois, quando o Jerome Powell começou a discursar e a responder às perguntas, ele apresentou-se bastante confiante naquilo que estava a dizer, a responder bastante assertivamente às perguntas e disse também que está fora da mesa subir as taxas de juros em 75 pontos base, ou seja, em 0,75% em alguma das próximas reuniões. E quando o mercado ouviu isto, mudou logo de direção e começou a subir, acho que subiu 3% nesse dia ao mercado. No entanto, uma coisa que eu não vejo muita gente a falar e que é bastante importante é que quando basicamente perguntaram ao Jerome Powell: "Ei, precisas que as ações estejam a descer?", ele não respondeu diretamente à pergunta e tentou desviar um bocado a questão, mas deu a entender que sim, ele olha para os preços das ações. A gente sabe que ele olha para os preços das ações porque lá está, se as ações estiverem todas muito altas, mais pessoas se sentem com vontade de gastar dinheiro porque se sentem mais ricas e o que é que acontece? A inflação fica pior. E apesar dos mercados terem estado a subir, no dia a seguir o Banco Central da Inglaterra
veio fazer uns comentários um bocado assustadores sobre estarmos numa recessão e ser um problema cada vez pior e que os bancos centrais estão a começar a perder a batalha contra a inflação e isso levou os mercados a começar a cair imenso. E estas atitudes dos bancos centrais estão a ter bastantes consequências imediatas nos mercados. Estamos a começar a ver as bond yields a subir para 3%, para cima dos 3%, ou seja, o retorno da dívida americana está cada vez mais alto, acima dos 3%, é muito mais alto que aquilo que tem estado nos últimos tempos, e isso significa que existe um asset bastante seguro para o qual os investidores podem preferir ir em tempos de recessão. Muitos investidores preferem ganhar 3% de forma bastante segura do que ganhar 10% no mercado de forma bem mais arriscada. Apesar de haver empresas bastante seguras, as dívidas são consideradas assets mais seguros do que as ações. Basta pensar no caso de uma empresa, quando uma empresa vai à falência, as pessoas que têm dívida têm prioridade sobre os investidores, ou seja, se vender tudo o que a empresa tem, ao devolver o dinheiro, vai-se devolver primeiro às pessoas que compraram dívida da empresa e só depois, se sobrar, é que se dá aos investidores. E para além disso, isto não é uma empresa, isto é dívida que estás a dar ao Estado, ou seja, muito mais seguro é. Em consequência, também estamos a ver as hipotecas a ficarem mais caras, o que está a fazer com que o mercado do imobiliário esteja a começar a acalmar. Os indicadores de confiança dos consumidores estão cada vez mais baixos. O Fear Index, que é basicamente um método de medir a quantidade de medo que existe no mercado, está muito alto. Estamos também a ver o consumidor cada vez a adquirir mais dívida e a ficar menos eficiente. Estamos a ver algumas empresas a darem projeções um bocado mais negativas. Neste momento estamos na earning seasons e ao ler os relatórios das empresas dá para ver que existe um enorme medo sobre a recessão. E para piorar ainda mais esta situação toda, tivemos o relatório da inflação que podia ser um dia de viragem no mercado. Mas não foi, porque o relatório da inflação que está aqui foi péssimo. Não foi péssimo, mas foi pior do que o esperado. Como o ano passado a inflação por esta altura subiu muito, tal como podemos ver aqui, nesta altura, por esta altura no ano passado, foi quando tivemos as maiores subidas da inflação, ou seja, a comparação anual à partida devia acalmar, porque já estamos a comparar com algo que estava muito mais alto. E no entanto, apesar de acalmar, não acalmou muito porque a inflação não foi 8,5%, foi 8,3% e a diferença de mês para mês foi de 0,3% e o mercado estava à espera de 0,2%. Estes números saíram pior do que o esperado e então é que o mercado começou a descer mesmo pesado. E depois temos a cereja no topo do bolo, que é esta inflação deste relatório é a inflação relativa ao consumidor. Já este relatório que saiu depois é a inflação relativa aos produtores, ou seja, às empresas. Este relatório também não foi nada bom, a inflação saiu a 11%, ou seja, também pior do que o esperado, o que piora um bocadinho mais as coisas, porque este relatório normalmente é um bom indicador de como é que vai ser o próximo relatório da inflação do consumidor, que é a que nos interessa. Porque primeiro os preços sobem nas matérias-primas e depois é que sobem para os consumidores. Ou seja, se este relatório também foi pior do que o esperado e como o outro também foi tudo pior que o esperado, nós estamos numa situação em que o mercado está a ajustar esta informação toda e estão os preços a baixar porque estão a incluir mais risco ainda de haver uma recessão e do Banco Central americano ter que tomar decisões sobre esta informação também. Eles já estavam determinados a combater a inflação, se a inflação está pior do que o esperado, a partir deles vão combater a inflação ainda mais. Pelo menos esta é a ideia do mercado e é por isso que estamos a ver os preços a descer muito mais. Agora, quando é que vamos parar de ver isto a acontecer? Muito simples. Enquanto o Banco Central americano estiver a retirar a liquidez do sistema, ou seja, estiver a vender assets da balance sheet, a subir as taxas de juros, nós vamos continuar a ver muita dificuldade nos preços a subir porque há menos liquidez no sistema. Ou seja, o grande ponto de viragem que toda a gente está à espera é que o Banco Central, entretanto, mude de opinião e diga: epá, a economia está a ficar cada vez pior, estamos numa recessão, as pessoas estão a começar a ser despedidas, vamos começar então a imprimir dinheiro outra vez e parar de retirar a liquidez ao sistema e vamos passar a introduzir liquidez no sistema outra vez, que era o que estávamos a fazer antes. Agora, o problema é que se estiveres à espera desse dia, vais perder uma subida enorme nos preços das tuas ações, porque o mercado tenta prever aquilo que vai acontecer. As pessoas compram as coisas pela informação futura e não pela informação passada, que já está dentro do preço das ações. Aquilo que é importante a gente estar atentos é ver os números da inflação, ver se começam a acalmar, olhar para a empregabilidade nos Estados Unidos, porque são as duas coisas para a qual o Banco Central olha, e começar a tentar entender
quando é que eles vão começar a mudar de caminho. Porque mal começa a ser óbvio que eles vão mudar de atitude e vão começar a introduzir liquidez no sistema, o mercado vai começar a introduzir isso no preço das ações e aí sim vamos começar a ver então as ações a subir e os outros mercados também. Enquanto isso não acontecer, vamos ver ações, criptomoedas, mercado imobiliário, todos os mercados basicamente vão estar ou a sangrar ou então vão estar a fazer aquilo que tenham nada a fazer, que é manterem-se mais ou menos nos mesmos valores. Ou seja, a única coisa que conseguimos tirar a conclusão para já é que a volatilidade vai continuar de certeza. Se começares a ver as tuas ações a subirem muito, podes ter quase a certeza que elas vão descer muito também, entretanto, outra vez, pelo menos enquanto o Banco Central americano não mudar de rumo. Ou seja, aquilo que nós queremos ver é números do PIB a começarem a ficar melhores, números da inflação a começarem a ficar mais baixos, queremos ver a empregabilidade nos Estados Unidos de boa saúde, não queremos ver um monte de despedimentos a toda a hora e só aí podemos começar a ver que as coisas para as quais o Banco Central americano olha estão a dar-lhes informação diferente e eles assim podem ter políticas diferentes. Porque enquanto continuarmos a ver esta inflação, vamos ter os rates a subir, ou seja, as taxas de juros a subir e vamos continuar a ter esta pressão negativa nos mercados. Lembrem-se só de comprar e aproveitem estas descidas para comprar as mesmas empresas a melhores preços. Se fizeram a vossa pesquisa e gostaram de uma empresa a 100 dólares, ainda gostam mais dela a 50 dólares ou a 20 dólares. Se vires uma camisola em promoção no shopping, tu compras a camisola, não foges do shopping. Aqui faz o mesmo, não fujas do shopping, compra a camisola. E antes de ir embora, a recomendação que eu tenho para hoje é do Eracy Financial. O Eracy Financial é este gajo aqui. Ele põe uns vídeos muito bons sobre exatamente isto tudo que estamos a falar. Coisas relacionadas com a macroeconomia, com os bancos centrais, com a inflação, com todas essas coisas. Ou seja, se tu seguires este rapaz, vais de certeza ter muito melhor informação e muito mais informação para poderes tomar as tuas decisões. Só tens que explorar. Ele faz vídeos de forma bastante regular, bem mais regular do que eu. E é isso, malta. Portem-se bem.